Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana. A dupla Grenal em campo nesta terça-feira. Eu falei que depois dos jogos de Huachipato e Grêmio na Libertadores, Tomayapo e Inter na Copa Sul-Americana, o leque estaria aberto. Vamos projetar a partir de agora o que o Grêmio tem que fazer contra o Estudiantes no sábado em Curitiba para passar em primeiro ou em segundo lugar. O Grêmio está matematicamente classificado para as oitavas de final, juntamente com o The Strongest, da Bolívia, que não joga mais na fase de grupos. O Inter venceu o Tomayapo fora de casa por 2-0. Eu vou mostrar o que o Inter tem que fazer agora no sábado em Caxias do Sul contra o Delfim do Equador para passar de fase e quem o Inter pode enfrentar na próxima etapa do play-off da Copa Sul-Americana. Tudo isso a partir de agora aqui no Plantão do Paulinho. Sempre para a KTO, tá aqui kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Deixa eu começar com a Copa Libertadores da América. Grêmio 1-0 para cima do Huachipato. Diego Costa marcou o único gol do jogo, só que o resultado foi irreal pela produção do Grêmio. O primeiro tempo, assim, foi um passeio. O Grêmio atropelou em desempenho o Huachipato, mas ficou no 1-0. Segundo tempo começou a chover muito forte lá no Chile. O jogo ficou 1-0 e quase o Grêmio tomou o gol de empate. Graças a Marquezin, o Grêmio não sofreu gol de empate, com a vitória classificada matematicamente para as oitavas de final. Por quê? Com a vitória o Grêmio chegou a 9 pontos. O Huachipato não joga mais, tem 8. Estudiantes pega o Grêmio agora sábado lá no Couto Pereira em Curitiba. Se o Estudiantes vencer, vai a 7, não alcança o Grêmio. Então, como o Huachipato e o Estudiantes não alcançam mais o Grêmio está classificado. Resta saber se em primeiro ou em segundo. O The Strongest da Bolívia tem 10 pontos, ok? Grêmio tem 9. É o segundo colocado do grupo por enquanto. Grêmio joga por vitória, tem que vencer o jogo para chegar a 12 pontos. Você vai me perguntar, tá, mas para um pouquinho, Paulinho, por que o Grêmio não pode, por exemplo, empatar o jogo e garantir a vaga como empate? Porque se o Grêmio empatar em 0-0, por exemplo, o Grêmio de 9 vai 10 pontos, empata com o The Strongest, ok? Em pontos. Empataria em saldo, 2. Para o Grêmio jogar pelo empate e garantir a vaga na primeira posição com o empate, teria que empatar em 3-3. Aí sim. Por quê? Empatando em 3-3, o Grêmio teria 9 gols marcados contra 8 do The Strongest. Se o empate for em 3-3, beleza. Se for 0-0, 1-1, por exemplo, aí não. Então, ou vitória ou empate de 3-3 para o Grêmio passar de fato, o Grêmio chegaria a 10 pontos, saldo 2 e 9 gols marcados, ok? É isso aí, esta é a situação do Grêmio. E agora vem a pergunta, o que é melhor para o Grêmio? Vencer o Estudiantes, ultrapassar o The Strongest, terminar na primeira posição e pegar aqui o Peñarol do Uruguai, ou então empatar o jogo, 0-0 por exemplo, e ir para o outro lado da chave aqui pegar o Fluminense. Muitos torcedores gremistas com quem eu falei na noite desta terça-feira estão em dúvida. Eu sempre acho melhor ficar na primeira posição do grupo. Se o Grêmio ficar em primeiro lugar no grupo, vai pegar o Peñarol agora aqui nas oitavas de final, ok? Primeiro jogo lá no Uruguai, segundo jogo com o mando de campo do Grêmio, provavelmente em Curitiba. Por quê? Se o Grêmio for o primeiro colocado do grupo, vencendo o jogo, o Grêmio vai chegar a 12 pontos, vai ter a 7ª melhor campanha. Aqui, ó, a campanha do Peñarol, a 10ª campanha. Então o Grêmio ficaria aqui. Passando pelo Peñarol, pegaria ou o Bolívar ou o Flamengo. Se o duelo for contra o Flamengo, o Grêmio joga a segunda em casa. Se for contra o Bolívar, segundo jogo lá em La Paz. Isso é a quarta de final contra o Flamengo ou Bolívar. Semifinal, pegaria um desses 4 times do Grêmio aqui. São Paulo contra a Nacional de Montevidéu. Quem passar aqui pega Palmeiras ou Botafogo. Aí é o seguinte, o Grêmio vai ser, se for o primeiro colocado, repito aqui, vai ter a 7ª campanha. Aí, na semifinal, jogaria em casa contra Botafogo e Nacional ou Nacional de Montevidéu. Jogaria o segundo jogo fora de casa contra Palmeiras ou então contra o São Paulo. O outro lado da chave, se o Grêmio for o segundo colocado,
já pega o Fluminense nas oitavas, segundo jogo acontecendo no Maracanã. Passando pelo Flu, pegaria ou o Atlético Mineiro ou o São Lourenço da Argentina. Aí só jogaria em casa nas quartas de final, o segundo jogo, contra o São Lourenço, ó. Posição 15, o Galo fez a segunda melhor campanha. Contra o Atlético, seria Grêmio e Atlético, segundo jogo lá em BH. E na semifinal da Copa Libertadores da América, o Grêmio nesta chave aqui, jogaria fora de casa contra o River Plate, só contra o River, contra Tajeres, contra Júnior e Colo-Colo, o Grêmio jogaria em casa. Por quê? Está aqui posição 7, mas se o Grêmio for o primeiro colocado, vai colocar o Júnior na oitava posição. Então o Grêmio na semifinal, passando pelo Fluminense, Atlético ou São Lourenço, jogaria em casa contra Tajeres, segundo jogo, né? Tajeres, Júnior ou Colo-Colo. Só jogaria fora de casa contra o River Plate. Segundo jogo seria na Argentina. Você, torcedor do Grêmio, se quer o Grêmio na primeira posição, nesse lado da chave aqui, onde estão São Paulo, Palmeiras, Botafogo e Flamengo, ou neste lado, onde estão Atlético Mineiro, Fluminense ou River Plate? Quero a sua opinião também aqui no Plantão do Paulinho, tá certo? Vamos para a Copa Sul-Americana? Pois é, o Inter venceu por 2-0, tinha que vencer no mínimo por 3-0 para ultrapassar na noite desta terça-feira o Delfim. Como venceu por 2, Bruno Gomes e Alário marcaram os gols do Inter, o Inter ficou empatado em pontos com o Delfim, 8 pontos, e saldo, 2 gols marcados, mas o Inter perde, nesse momento, a segunda posição na tabela porque tem 4 gols a menos marcados do que o Delfim. O Delfim marcou 9 gols, o Inter só marcou 5 até agora nessa edição da Copa Sul-Americana. O Inter foi muito melhor que o Tomaiapo. Resultado de 2-0 não mostra a realidade que foi o jogo. O Inter foi muito melhor, teve 2 gols anulados. Primeiro com o Alan Patrick, depois com o Maurício. Teve um pênalti marcado a seu favor, a Alário cobrou para fora, errou, né? Errou o pênalti. E teve um outro pênalti marcado no Wesley, só que aí é o seguinte, na revisão do VAR, realmente o Wesley não foi tocado e o pênalti foi anulado. Então o Inter tinha que vencer por 3, não venceu por 3, venceu apenas por 2. Quer dizer o seguinte, no sábado, agora em Caxias do Sul, no Jacone, tem Inter e Delfim. O Inter tem que vencer a partida, porque se o Inter empatar o jogo, quem passa a próxima fase é o Delfim. Aí o Inter ficaria na terceira posição, eliminado do play-off da Copa Sul-Americana, que seria um horror, né, pro Inter. Então o Inter ganhar o jogo. Aí é o seguinte, se o Inter ganhar, o Inter passa de fase. Aí resta saber contra quem o Inter jogaria na próxima etapa. Falei que abriu o leque, né? Realmente, com a vitória do Grêmio sobre o Huachipato, vitória do Inter sobre o Real Tomaiapo, o leque está aberto. Por quê? Se o Inter vencer, para passar de fase tem que vencer o jogo. Se o Inter vencer por 1-0 ou um gol de diferença, vai pegar o Rosário Central no play-off. Passando pelo Rosário Central no play-off, jogaria contra o Fortaleza nas oitavas de final. Contra o Rosário Central, primeiro jogo na Argentina, segundo jogo, mando de campo do Inter. Se o Inter vencer por 2-0 ou 2 gols de diferença no sábado, pega a LDU. Primeiro jogo em Quito, segundo jogo, mando de campo do Inter. Passando pela LDU, já nas oitavas enfrentaria o Lanús, com o segundo jogo na Argentina. Se o Inter vencer por 3-0 ou 3 gols de diferença no sábado, vai pegar o Del Valle do Equador. Primeiro jogo no Equador, segundo jogo mando de campo do Inter. Passando pelo Del Valle no playoff, pegaria nas oitavas o Cruzeiro. Segundo jogo lá em BH. Se o Inter vencer por 4 ou mais gols de diferença, pega o Libertad no playoff. Segundo jogo, mando de campo do Inter. Passando pelo Libertad, pegaria o Ameliano, também do Paraguai, com o segundo jogo lá no Paraguai. E aí, torcedor do Inter? Você prefere pegar o Rosário Central e depois o Fortaleza, a LDU depois do Lanús, o Del Valle depois do Cruzeiro ou o Libertad e depois o Ameliano? O Inter vai enfrentar, com esses placares aqui, um desses 4 no playoff. E depois, se for 1-0, nas oitavas vai enfrentar o Fortaleza. Se for 2-0, nas oitavas pega o Lanús. Se for 3-0, nas oitavas pega o Cruzeiro. Se for 4-0, nas oitavas pega o Ameliano. Vamos ao chaveamento da Copa Sul-Americana, que está um pouco mais aberto o chaveamento aqui. Aqui, pessoal, ó, o Grupo A vai ter o Fortaleza contra o vencedor desse grupo aqui, que é o Grupo G do playoff, que já tem o Rosário Central confirmado. Teria nesse momento o Racing do Uruguai, mas tudo pode mudar. O Grupo H já está confirmado.
Vencedor de Bragantino e Barcelona pega o Corinthians. Bragantino joga o segundo jogo em Bragança contra o Barcelona de Guayaquil. Quem passar pega o Corinthians, segundo jogo em São Paulo, mando de campo do Corinthians. Grupo E tem o Belgrano esperando por Atlético Paranaense ou Cerro Porteño, duelo definido aqui. O Furacão joga em casa, segundo jogo contra o Cerro Porteño. Quem passar do grupo pega o Belgrano. Segundo jogo entre Atlético ou Cerro contra o Belgrano, na Argentina. Grupo D tem o Racing da Argentina esperando aqui. Por enquanto, o Atipato confirmado nesse playoff H. Certo? Nesse momento aqui, o Delfim, do grupo do Inter, é quem está aqui ou estaria enfrentando o Atipato. É certo que o Inter não vai enfrentar o Atipato. Isso é certo, pessoal. Entenderam? O Inter não pega o Atipato. Ok? Então estamos aguardando aqui. Quem passar nesse grupo pega o Racing, portanto, segundo jogo na Argentina do vencedor. Outro lado da chave. Grupo B tem aqui o Libertad esperando já seu adversário no playoff D. Por enquanto seria a Católica do Equador aqui. Por enquanto, Católica do Equador contra o Libertad. Quem passasse de fase pegaria o Ameliano já nas oitavas de final. Cruzeiro está no grupo G, só aguardando o vencedor de Del Valle no playoff H, por enquanto contra o Boca Juniors. Lembrando que eu não coloquei aqui, porque pode mudar ainda depois do jogo do Inter contra a equipe do Delfim. O jogo que vai definir tudo aqui, o chaveamento, é Inter e Delfim, próximo sábado em Caxias do Sul, 9h30 da noite. Então, seria aqui no momento Boca Juniors contra Del Valle. Grupo F está definido. O Independiente Medellín da Colômbia espera por Cuiabá ou Palestino. Cuiabá joga o primeiro jogo no Chile, segundo jogo na Arena Pantanal em Cuiabá. Quem passar dos dois pega o Independiente Medellín. Contra o Medellín, segundo jogo na Colômbia. Finalmente, o grupo C, que tem por enquanto a LDU esperando aqui no playoff F, ou seria o Always Red da Bolívia aqui contra a LDU. Então o Inter passando de fase, pessoal, vencendo por 1, 2, 3 ou 4 ou mais gols, vai definir seu adversário. Entenderam? O Inter pode entrar em qualquer um desses grupos vagos aqui, ó. Pode entrar aqui para pegar o Rosário Central, pode entrar nesse grupo B para enfrentar o Libertad, pode entrar no grupo G para enfrentar o Del Valle ou no grupo C para enfrentar a LDU. Aqui é certo que o Inter não entra, tá? Ó. O Inter não vai pegar o Atipato. O Inter pode pegar Rosário Central, Libertad, Del Valle ou a LDU. Quem você prefere enfrentar na próxima etapa da competição, Colorados? Ó, vencer por 1-0 pega o Rosário Central, depois o Fortaleza. Se vencer por 2 pega a LDU, depois o Lanús. Se vencer por 3-0, pega o Del Valle, depois o Cruzeiro. Se for por 4 ou mais gols, pega no playoff o Libertad e depois nas oitavas o Ameliano do Paraguai. Tá certo? É isso aí então. Grêmio classificado para a próxima etapa da competição. No sábado contra o Estudiantes em Curitiba vai resolver a parada, se vai ser primeiro ou segundo grupo. E o Inter tem que vencer no sábado em Caxias do Sul, Delfim, para avançar aos playoffs da Copa Sul-Americana. Tchau.